Opa! Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje temos o vídeo das melhores cartas budget das Cavernas Perdidas de Ixalan, a mais nova coleção de Magic the Gathering. E a premissa aqui é a seguinte: a Wizards lança coleções demais e sinceramente é difícil acompanhar tudo, mas eu tô aqui pra te contar quais são as cartas de Ixalan que eu achei mais impactantes e que não custam uma fortuna, assim você pode se inteirar da coisa toda. E no fim das contas, fica sempre aquele lembrete: essa aqui é uma lista baseada principalmente no que eu percebo como cartas boas, impactantes e que valem a pena. Então, não se ofenda se a sua carta favorita da coleção não estiver aqui. Inclusive, se essa carta for uma lenda, chances são de que eu já falei dela umas semanas atrás no meu vídeo das lendas de Ixalan. E aqui eu tô focando mais nas 99 pro formato casual de Commander do que em comandantes em si. E no mais, se inscrevam caso não sejam inscritos, ativem o sininho para não perder mais conteúdo e vamos para as nossas 25 cartas de Ixalan que não estão em nenhuma ordem específico. Desmantelador Destemido. Uma criatura humana, artesão 1/4 por 2 manas, que faz com que os artefatos que seus oponentes controlam entrem no campo de batalha virados. E a gente pode pagar X 2 vezes mais uma mana branca para destruir cada artefato com valor de mana X. Senhoras e senhores, que felicidade que me bateu quando eu vi isso aqui nos spoilers da coleção. Pois para quem não conhece, essa carta lembra muito uma figurinha chamada Mutilador de Chifres, que é uma besta que entra no campo de batalha destruindo um artefato, e ela faz também com que artefatos dos seus oponentes entrem virados no campo de batalha. E essa é, sem dúvida, uma das minhas cartas verdes favoritas, pois não é brincadeira o tanto que alguns decks são atrapalhados quando isso fica em jogo. Por exemplo, pedra de mana entra virada, artefatos que precisam ser virados para ativar alguma habilidade só podem ser ativados no turno seguinte, e até mesmo, criaturas artefato, que costumam ser bem impactantes, bem perigosas, são bastante afetadas por isso. E ter esse efeito finalmente no branco por 2 manas em vez de 3 é bem show. E tá certo, o Mutilador é mais prático que essa carta aqui, de certa forma, pois ele já entra destruindo um artefato. Mas esse bicho aqui é capaz, ele tem esse potencial de dar uma global inteira em tudo que tiver aquele valor de mana X que você escolheu, o que é insano. E vale lembrar que ele não limita X a valores diferentes de 0. Então, com essa carta aqui, tecnicamente você pode dar tchau para todos os tesouros, pistas, comida que seus oponentes têm, pois você pode pagar 0, 0 nos 2x, uma branca e destruir isso tudo. E sinceramente, se você escolher 2 para pegar pedra de mana, artefatinho e utilidade, você vai ferrar muito com a vida assim de uma Breia, um Urza da vida. Essa carta aqui é, sem sombra de dúvidas, fora de série. Emergência Rastejante. 3 manas feitiço com Descida Insondável. Devolva ao campo de batalha o card de permanente não de terreno alvo com valor de mana igual ou inferior ao número de cards de permanente em seu cemitério. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou da turma da reanimação. Eu adoro um triturar, uma compra seguida de descarte, essa parada toda. No entanto, quando a gente para analisar, é bem mais fácil conseguir reanimar uma criatura do que qualquer outra coisa. Mandar um encantamento do seu cemitério pra mesa é pedrada, um Planinauta do cemitério pra mesa é certamente dureza, e se for, pra trazer de volta uma batalha, então, nem precisa pensar muito a respeito, só, corta, esquece isso daí. E essa carta aqui, no entanto, resolve isso, trazendo qualquer coisa de volta, contanto que ela custe o mesmo tanto ou menos do que o número de permanentes no seu cemitério. Então, por exemplo, se você tá numa Sidise da vida, aquele deck cheio de triturar, um monte de zumbi, é trivial voltar alguma coisa com isso aqui. Ou quem sabe você tá usando um Carador, que por si só tem reanimação, mas é somente de bicho, e que adoraria trazer de volta, por exemplo, aquele bem maior que foi removido mais cedo. Ou no meu caso específico, porque eu quero essa carta, eu gosto disso aqui pra minha Nicteia, pois eu posso trazer encantamentos de volta sem precisar depender da minha comandante 100% do tempo, que pode ter sido removida. Essa é uma carta com bastante potencial e é sim limitado pela mecânica de descer, pois você tem que ter permanentes igual ao número de valor de mana do que você quer trazer de volta, ou mais. Mas é uma figurinha assim justa, ela não vai trazer nada muito chique, assim, muito grande no turno 2, turno 3, desbalanceando o jogo, mas ela é bem interessante no geral. Portador da Última Dádiva.
Uma criatura por 8 manas, vampiro demônio 6/6 com voar, que diz que, quando o portador da última dádiva entrar no campo de batalha, se você o conjurou, cada jogador sacrifica todas as criaturas que ele controla. E depois, cada jogador devolve ao campo de batalha todos os cards de criatura do próprio cemitério que não tenham sido colocados lá dessa forma. Olha, pra descrever essa carta aqui eu tenho 2 palavras: morte viva. Eu sei, uma galera do Reanimator, né, que nem eu, já deve ter pulado meio metro só de eu estar comparando as 2 cartas. Mas, por favor, me escuta aqui. Se você tá jogando de Reanimator, existe uma chance enorme de que o seu deck consegue gerar um valor insano por pouco investimento. Afinal de contas, essa costuma ser a premissa do arquétipo inteiro. Você pode fazer uma Baleia Azul desvirando 7 ou 8 terrenos, eu não lembro quanto que é, ou um Peregrine Drake desvirando 5, e aí você fica matando eles, revivendo, blinkando. Ou então mete, sei lá, aquela oferenda em chamas, aquele feitiçozinho preto, e mata um Vilis pra gerar um caminhão de mana, sabe? Dá seus pulos. Deck de Reanimator consegue gerar bastante mana. E assim que você tiver todo esse mana em excesso, você pode fazer esse portador aqui, começando tudo de novo. Então, sim, né? Eu acho que um deck de reanimação consegue fazer isso aqui, na mão. Mas, Emanuel, você me pergunta, né? Por que eu usaria isso aqui de em vez de uma morte viva, que é a carta que você começou citando aqui? E eu fico feliz que você tenha perguntado isso, pois os motivos são alguns. Primeiro, redundância nunca é um negócio ruim. E segundo, esse bicho aqui, ao contrário da morte-viva, não exila as cartas que estavam no seu cemitério na resolução. Ele só traz de volta tudo aquilo que não foi sacrificado. Isso significa que um punhado de cartas estilo Kelp do Rio, Esfolador do Chicote do Ódio, tudo isso vai desencadear com esse efeito aqui, pois os bichos saíram do seu cemitério direto da mesa, ao contrário do que acontece com a morte-viva, que exila as cartas do cemitério e elas vêm do exílio para a mesa. Então ele tem uma sinergia a mais com esse tipo de carta que o Reanimator já gosta de usar. E no mais, mesmo que isso seja reanimado de tabela, assim, numa morte-viva, é um demônio 6/6 com voar, gente. O que é sólido em combate. Além de, né, não vou nem mencionar, se você tiver um Kirk da vida, que faz, sabe, isso aqui ser conjurado por 6 manas, ou um Be'lakor, que se importa com se ele ser demônio, ou quem sabe, sei lá, um Rakdos, reduz em 6 mana incolor o custo dele e faz uma reanimação global por 2 mana preto. Essa carta aqui dá pra fazer muita trela. Kutzil, Malamete Exemplar. Uma criatura felino guerreiro 3/3 por 3 manas que possui 2 habilidades, onde a primeira diz que seus oponentes não podem conjurar mágicas durante o seu turno. E ele também tem outra habilidade que diz que toda vez que uma ou mais criaturas que você controla, cujo poder seja superior ao próprio poder básico, causarem dano de combate a um jogador, compre um card. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu pensei muito em fazer um deck desse carinha aqui, foi me sugerido, né, através do Twitter, e trazer pro canal esse deck. Porém, aquele outro gato que eu tô deixando aí na tela, que se importa também com poder maior do que o poder que vem impresso na carta, ele baixou bastante de preço, e eu tô numa dúvida real de qual dos dois que eu vou fazer, né, supondo que eu vou fazer um dos dois. Eu acho que esse aqui dá um deck mais consistente por conta da compra de cards, mas o outro é mais explosivo, certamente. O que é algo que é, né, bem apelativo pra uma galera. Mas sobre o Kutzil, ele não só dá um comandante incrível para marcadores +1/+1 ou antífonas, né, que é o meu uso favorito para ele, mas ele também é uma carta ótima nas 99, pois ela apresenta o mesmo texto da Dromoka Soberana Dragoa, que é o de seus oponentes não poderem conjurar mágicas no seu turno. Esse tipo de coisa é o que deixa, sabe, você resolver cards tipo Majestade da Alma, que você vai ter que dar alvo em algo e poderia tomar remoção e resposta, ou resolver uma especialidade de Hishikar, ou até mesmo, sabe, um bichão de 8 manas que vai acabar com a mesa inteira, que você geralmente, né, teria que enfrentar uma anulação, algo do tipo. E poder comprar cards simplesmente por ter colocado alguns marcadores +1/+1 nas criaturas suas, né, e batido, ou por usar um Ronas, é bom demais. Esse bicho aqui são 2 efeitos muito consistentes, desejáveis, numa carta só, e eu absolutamente adoro ele. Inclusive eu gosto dele mais do que o próprio Soberano Ahau, pois o Soberano é mais aquele negócio de Selesnya, marcador, da porrada. O Kutzil é Selesnya, fazedor de maldade. Mecano Trovão Tríplice. Uma criatura gnomo 0/0 por 7 manas, mas que entra no campo de batalha com 3 marcadores +1/+1. E ele diz que, toda vez que Mecano Trovão Tríplice entrar no campo de batalha ou atacar, cria um número de fichas de criatura artefato gnome incolor 1/1 igual ao seu poder.
Ele permite que você pague 2 manas, sacrifique outro artefato para ele ganhar um marcador +1/+1. Eu não sei se vocês gostam tanto de decks de artefato quanto eu, mas eu adoro quase todas as modalidades que existem. Deck de artefato de equipamento, de ficha, de agro, controle, mid-range, combo, sendo de artefato pode mandar que eu já tô aceitando. E esse bicho aqui funciona muito bem, né, no tipo de deck que foi aquele Urza da Guerra dos Irmãos, aquele Esper, que é um deck de criaturas artefato mais mid-range que vai gerando valor, que não mata, sabe, imediatamente no early game com combo, mas que, né, vai passar em cima da mesa no late game. Esse bicho aqui, por exemplo, entra bem nesse tipo de lista por ser no mínimo 6 criaturas a partir do momento que ele tem atacado. Porém, a gente pode enfiar ainda sinergias extras aqui, como modular, para conseguir, né, mais valor com essa carta, aumentar o poder dela. E sinceramente, se você não liga para isso que eu tô falando de criatura artefato, ele cabe certinho num deck de marcadores por si só. Imagina, sabe, fazer isso aqui com a cruzada dos cáteros em jogo. Meu Deus do céu, que tanto de dado, que negócio brutal. Justiça de Zoyoa. Instantânea vermelha por 2 manas que diz que o dono do artefato ou da criatura alvo com valor de mana igual ou superior a 1 o embaralha no seu próprio grimório. Depois aquele jogador descobre X, sendo X o seu valor de mana. Há alguns meses eu fiz um vídeo das melhores remoções vermelhas no formato Commander casual e essa carta aqui entraria fácil. Vermelho é conhecido por remover mal criaturas no geral, por conta, né, de que ele precisa dar dano nelas. Mas isso aqui simplesmente diz que você pode se livrar de qualquer criatura, mas em troca o seu oponente vai receber algo aleatório, muito similar à carta Distorção Caótica. A diferença, no entanto, é que isso aqui é mais certeiro, né, de pôr algo perigoso em jogo, pois você vai se importar com o custo da carta. A essa altura do campeonato, o vermelho já tem a Distorção Caótica, essa Justiça de Zoyoa e aquele surto de magia selvagem para se livrar de criaturas. E sinceramente eu acho que já tá ficando de bom tamanho. E como quem não quer nada, isso aqui acerta artefatos também, o que é bom demais, eu fico sem palavras. Dispositivo de Radiestesia. A gente tem um artefato por 2 manas, que no lado da frente diz que toda vez que o dispositivo de radiestesia ou outro artefato entra no campo de batalha sob o seu controle, até uma criatura alvo que você controla recebe +1/+0 e ganha ímpeto até o final do turno. E depois transforme o dispositivo de radiestesia se você controlar 4 ou mais artefatos. E aí, o outro lado da carta é a Grota do Geodo, um terreno que gera mana vermelho, que você pode pagar também 3 e virá-lo, para a criatura alvo, né, ganhar até o fim do turno ímpeto e +X/+0, sendo X o número de artefatos os quais você controla. Ah, e ela também diz que você só pode ativar isso como um feitiço, então infelizmente não dá pra fazer, né, no turno de combate, como uma surpresa. Ufa, essa aqui tem bastante texto, mas na verdade ela é bem simples de entender. Na frente a gente tem uma carta cuja principal função é conceder ímpeto para as nossas criaturas, apesar de que ela também dá um buff de ataque interessante. E no geral isso é bem-vindo, e ainda mais se você tá criando fichas de artefato estilo tesouros ou pistas para desencadear isso aqui várias vezes por turno. E ao flipar a figurinha, ele vira um terreno que é bem similar à carta Dragão Avernio Incendiário, que é uma cartinha de Mirrodin, ao qual eu já tô bem familiarizado, pois ela vinha no pré-con da Breia, que eu adquiri alguns anos atrás. E eu vou te contar um negócio, aumentar o poder de algo para cada artefato que você controla jamais vai ser algo de boa, sabe, algo gentil. Se um deck usa isso, a gente tá falando, sabe, de +5 de ataque, +8, 10, 15 se você estiver estourando, em que é o ponto, né, de que essa carta é só quebrada mesmo. E ela é uma cartinha, inclusive, que cabe bem em decks de equipamentos, que tem aquele monte de artefato que tá ali, né, aumentando seus números, ou até mesmo num deck de Magda ou qualquer coisa mono-red, trelosa de artefatinho, distribuindo porrada indiscriminadamente. Estandarte do Pássaro Solar. Um artefato por 3 manas que vira para adicionar um mana de qualquer cor e que pode construir com 1 ou mais objetos pagando 5 manas. E pra quem não sabe, né, eu não te culpo, isso aqui quer dizer que você pode exilar esse card da sua mesa ou do seu cemitério e mais permanentes, né, da sua mesa ou do seu cemitério. E quando você fizer isso, a carta vai voltar transformada na Efígie do Pássaro Solar. Uma ave construto, com voar, vigilância, ímpeto e poder e resistência igual ao número de cores dentre os cards exilados ao construí-la. E aí você também tem a habilidade de virar ela para gerar um mana, né, para cada card que você exilou. No caso, perdão, para cada cor, né, dentre os cards que foram exilados.
Das cartas, né, que tem mais coisa pra falar, que eu separei nessa parte aqui do vídeo, eu acho que essa aqui acaba sendo a mais simples, porém eu vejo essa figurinha com muitos bons olhos. Ao longo dos últimos anos, a Wizards já disse abertamente estar procurando formas de incentivar o uso de acelerações de mana de custo 3. Isso aqui é um passo na direção certa, na minha opinião, pois não somente essa é uma carta que gera um mana de qualquer cor, mas quando ela é inevitavelmente destruída, sei lá, por um Vandal Blast, você ainda consegue gerar valor com essa figurinha do seu cemitério. Isso aqui, sem brincadeira nenhuma, pode entrar em decks a partir de 3 cores, né? Idealmente 4 ou 5 cores, podendo inclusive ser usado para exilar o seu comandante 5-color que morreu e você coloca no seu cemitério. Assim você pode mandar ele para a zona de comando e de quebra você termina com uma criatura 5/5 que gera 5 manas. Ou você pode botar ela num deck que se importa com várias coisas coloridas, tipo um Ramos, um Ominaf, esse tipo de coisa. Eu acho que essa carta aqui tem bastante potencial para os decks de muitas cores e eu acharia interessante de testar o desempenho dela. Forja dos Mil Luas. Artefato lendário por 4 manas que ao entrar no campo de batalha cria um construto gnomo com poder e resistência igual ao número de artefatos e ou criaturas que controlamos. Adicionalmente, no início da nossa fase principal pré-combate, a gente pode virar 5 artefatos desvirados que controlarmos para transformar a Forja, que vira um terreno lendário artefato que adiciona um mana branco e que cria mais fichas dessas de gnomo pra gente. Você lembra que eu disse que +1/+0 para cada artefato que você controla não costuma ser algo gentil? E que tal se fosse +1/+1 para cada artefato e criatura? Melhorou? Bom, eu espero que sim. Pois por 4 manas essa carta cria um bicho grande, enorme, estúpido, que para começar a distribuir Hadouken não custa muito mais do que botar um equipamento ou descer, sei lá, aquele Urza Esper que eu já citei mais cedo que vai dar ameaçar pra carta. E quando você talvez já não esteja mais tirando tanto proveito disso aqui, às vezes sua ficha já morreu, você ainda pode virar as suas coisas e passar a gerar um gnomo desses por turno. E sem sombra de dúvidas, a maneira mais simples de cumprir essa cláusula é com um deck de equipamentos. Eu imagino, por exemplo, você ter uma Nahiri que adora ter aquele monte de equipamentinho e virando 5 deles para criar monstros gigantescos, né, que bebem óleo e bufam calor acertando os oponentes aonde dói mais. Tatuzão da Bronze. Um artefato lendário por 3 manas, que quando entra no campo de batalha você pode descartar qualquer número de cards e depois você compra aquela quantidade de cards mais 1. E no início da sua etapa final, se você desceu nesse turno, você coloca um marcador de perfuração no Tatuzão da Bronze. E depois, se houver 3 ou mais marcadores de perfuração nele, você remove aqueles marcadores e transforma o Tatuzão. Então, né, a carta vira um terreno, que vira para adicionar mana vermelho, e toda vez que você conjurar uma mágica de permanente usando mana gerado por esse terreno, você descobre X, sendo X o valor de mana daquela mágica conjurada. Em primeiro lugar, né, antes de tudo, eu não fazia a menor ideia que o nome desse tipo de coisa que cavava buraco era Tatuzão. E aí eu já adorei a carta só por isso. Mas acima disso tudo, que figurinha, meus amigos e amigas, a gente tem aqui um efeito de roda só pra você por 3 manas. E de quebra ainda pode virar uma máquina de gerar valor como o vermelho não tá acostumado a ter. Pois pra quem não acredita, eu garanto que descobrir é uma habilidade quebrada 90% do tempo. E com tanto efeito bom na cor, né, vermelha de comprar cards e descartar cards, eu nem acho que vai ser difícil desencadear os marcadores dessa carta aqui com alguma frequência. E a partir do momento que ela flipa, tudo seu tem aquele plus a mais que adiciona na soma, sendo talvez a palha que quebra as costas do camelo. Eu lembro inclusive, né, de jogar com aquele medalhão da Outrix Alan que gerava mana, e se você usava esse mana pra conjurar instantâneo e feitiço, você copiava ele e ter ótimos resultados. Logo, eu não duvido que essa carta aqui, transformando uma mágica em 2 mágicas, não vai ser tão forte quanto, ou pelo menos muito parecida com aquele medalhão. Vamos então para a parte 2 desse vídeo aqui. Pois, agora que a gente já falou das cartas principais que eu tinha separado aqui, aquelas cartas que tem uma discussão maior a ser tida, eu quero passar, né, para as cartas que são mais simples. Pois uma carta pode ser incrivelmente forte ou simplesmente ser um ótimo upgrade, sem necessariamente ser algo que você tem que ter uma discussão extensa e delongar muito. Então a gente vai abrir essa sessão aqui com Vislumbrar o Núcleo, que é um feitiço por 2 manas que possui um modo muito
específico que lida com cavernas, e um modo que é um crescimento exuberante que só pega florestas pra gente. Essa carta aqui é o melhor exemplo do tipo de carta que eu quero citar nessa sessão. Essa carta é boa? Demais. Num monogreen especificamente, eu admito. Mas nesse tipo de deck, ela vai ser o seu quarto ou quinto ramp de custo 2 que acelera terrenos direto pra mesa, desencadeando tudo que você gostaria de desencadear. Agora, sabe, o que tem pra falar demais dela assim? É uma carta boa, mas não tem tanta coisa pra falar assim. Temos Picareta de Diamante, um equipamento indestrutível que dá +1/+1 para a criatura equipada, e quando ela ataca, você cria um tesouro. E eu tenho quase certeza que a criatura equipada consegue minerar obsidiana também. Essa aqui é mais uma para aquele grupo de equipamentos de custo 1, 2, que equipa por pouquinho mana também, e que cria tesouros quando a criatura equipada causa dano ao oponente. E essa é provavelmente a segunda melhor, pois a gente tem aquela viga que dá ameaçar também, sendo uma evasão. Porém, essa aqui é indestrutível, que ainda é muito bom e seguro de se utilizar. Temos Ladrão do Aeroveleiro, um piratinha que é tipo um Grasp of Fate, inutilizando uma permanente de cada oponente e uma nossa também. E assim como o Grasp of Fate, vocês precisam só remover ele para aquelas permanentes voltarem a ser utilizáveis. Uma cartinha simples, mas extremamente útil num deck de piratas, e eu acho que vale o upgrade com toda certeza. Bocarra Sinistra Balaterra, um dinossauro estúpido que compra cards pra você, pra cada outro dinossauro que a gente controla quando ele entra no campo de batalha, que por si só é muito mais do que bom e extremamente desejável. Temos Bermuda, essa aqui é Adorávido, um Goblin pirata por 3 manas que faz mais coisas conforme você ataca com mais piratas. Esse aqui é o pacote completo, pois ele pode gerar tesouros, exilar cards do topo pra gente poder jogar e tirar bloqueadores da frente. E honestamente, quem já joga de piratas não precisa de mim pra saber que esse bicho é treta demais. Logo, vai fundo. Temos Diário de Tarian, 2 manas para um artefato lendário que pode sacrificar outros artefatos ou criaturas para comprar cards. E que pode virar um terreno que devolve criaturas do cemitério para a mesa com marcadores de finalidade. Eu devo admitir, o custo de transformar o diário é meio barra por conta de ter que descartar a sua mão, mas isso é menos impedimento para alguns decks do que para outros. E é nesses lugares que essa carta brilha muito, sendo um motorzinho de compra bacana e também um motorzinho eventualmente de reanimação. Temos a Nimpacal, Milésima Lua, uma humana por 3 manas, que ganha um marcador +1/+1 sempre que atacarmos. Então ela cria fichas de gnome igual ao número de marcadores nela. Isso aqui eu já falei mais extensamente no meu vídeo de lendas, mas ela também é ótima nas 99. Bota numa Inota, né, sem ser competitiva, por exemplo, e ela vai encher a mesa de não humanos. Bota numa Breia e você vai ter ficha até amanhã pra poder sacrificar pra ela. Bota naquela menina que dá melee pro seu time e você já tem porradaria desencadeada pra caramba pra você utilizar. Temos Maré do Terror, um feitiço por 4 manas que dá -X para todas as criaturas baseadas no número de permanentes no seu cemitério. Eu não sei vocês, mas pra cor que em teoria tem mais efeito de matar criaturas, o preto é péssimo em limpeza de mesa. E não é à toa que as melhores são bem caras, como Toxic Deluge e afins. Essa aqui é uma opção baratinha pra você, né, utilizar no fim de jogo, que vai sofrer com exílio de cemitério, né, apesar de tudo, mas que deve fazer o serviço na maior parte do tempo. Ainda bem que o povo não costuma usar essas coisas de exílio de cemitério, apesar de todos os criadores de conteúdo de Magic dizendo que é necessário. Temos Achar a Mina de Ouro, um feitiço por 7 manas onde você descobre 10, e se a carta descoberta custa menos do que 10, você cria tesouros igual a diferença. Isso aqui faz o meu olho brilhar com todas as possibilidades de Spellslinger que existem nessas linhas de texto. Você pode fazer uma Olvica e criar 7 goblins e seja lá mais quantos goblins vier na descoberta, e você pode usar também em decks tipo Amosto, Krark, Melek, que vão copiar isso aqui. Uma baita de uma sacanagem para os seus oponentes. Temos Exploração das Cavernas, um encantamento por 3 manas que te compra um card e deixa você descer um terreno a mais logo em seguida. E ela também diz que terrenos que você controla entram no campo de batalha desvirados. Não se enganem por essa carta estar nessa parte mais corrida, pois ela é simples, mas poderosa. E claro, não é como se ela sozinha fosse, né, solta nas 99 e fosse resolver todos os seus problemas de lands virados. Mas rapaz, que card bom para um deck de aterragem. Você pode fazer um cultivar, e aí o terreno que já entra vai entrar desvirado, e se você já engatilhar logo aquela cobrinha que gera mana na aterragem, isso tudo saiu por 1 mana apenas, o que é topíssimo.
Voltas e Reviravoltas, o encantamento por 1 mana que diz que se você exploraria, em vez disso você dá evidência 1 e depois explora. Ele entra explorando pra você e ele é virado pra sua outra face caso um terreno entre no campo de batalha sob seu controle, enquanto a gente já controlar 7 ou mais terrenos. Já o outro lado dessa carta, por sua vez, é um terreno que gera mana verde e pode nos comprar criaturas do topo do nosso deck. E eu queria comentar sobre essa carta, principalmente pro deck novo de tritões que saiu, aquele mesmo que eu cobri semana passada, pois de alguma forma eu acabei perdendo que essa carta existe e ela é ótima para aquele deck. Então fica aqui a minha recomendação. Temos Filibusteiro Ganancioso, mais um bichinho bom pra deck que gosta de sacrificar bichinho, tipo Trin-Silvar, Teisa, etc. Temos Amargo Triunfo, uma remoção por 2 manas que destrói uma criatura ou planinauta alvo, mas que possui custo adicional de descartar um card ou pagar 3 pontos de vida. E gente, 3 pontos de vida não é nada, pois se você quer matar idealmente algo perigoso demais pra deixar vivo, né, 3 pontos de vida não é o que vai te impedir. Porém, acima de tudo, essa carta entra aqui, pois dependendo do deck, descartar sequer custo. E Deus do céu, como eu adoro esse tipo de coisa de cemitério. Temos Conciliação Familiar, uma proteção bacana que dá resistência à magia pro seu time por 2 manas em velocidade instantânea, mas que pode ser usada também para aumentar o seu time em +1/+1 se isso for relevante para sua situação. Esse é o tipo de efeito, inclusive, que é ótimo para ferrar com o bloqueio dos seus oponentes antes do dano, quebrando todas as contas que foram feitas. E também temos as lentes com Descobrir para finalizar, que são todos aqueles terreninhos que podem ser sacrificados por 5 manas e que vão descobrir 4 para você. E sinceramente, alguns decks no fim das contas só querem tirar aquele excesso de terreno básico nas 99. Isso aqui é uma lente honestíssima que pode te ajudar a gerar mais valor pro fim do jogo. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!